Aí, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, olha só. Hoje nós estamos aqui para trazer para você mais uma aula de química, hein? Eu sou o professor Almeida, né? E nessa aula de número 4, vamos abordar sobre os estados de agregação da matéria. Você já escutou muito bem? Já lembra do estados físicos da matéria? E que agora, a nova denominação, nós trabalhamos estados de agregação da matéria. Vamos olhar aí na telinha? Olha só, os estados de agregação da matéria e vamos aprender também as mudanças, o que ocorre, né? As mudanças de estados da matéria. Os pontos de fusão, pontos de ebulição, que ocorrem em determinados tipos de matéria, em todos os tipos de matéria, lógico, e também sobre o ciclo da água. Daí, o que são realmente mudanças de estados da matéria? É que nós sabemos que na natureza encontramos materiais em diferentes estados de agregação, ou seja, diferentes estados físicos da matéria. E o estado de agregação de material é uma propriedade que depende das condições de temperatura e pressão em que se encontra aquele material. Então, o estado de agregação, o estado físico da matéria, é uma propriedade que depende, claro, da temperatura, da pressão, onde em que se encontra aquele material. Daí, olha só, nós temos o estado sólido, né? Nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso. E aí, só ilustrando para vocês, gente, veja como é que se encontra a organização das partículas dessas substâncias do material que está nesses três estados físicos. Então, veja bem. Você, meu caro aluno, observe. Porque, olha aí, estado sólido significa dizer que as moléculas que constituem um determinado material, então elas estão unidas entre si, quer dizer, a força que atrai essas moléculas é maior do que a que afastam. Já no estado líquido, você observa, né, a força que atrai essas moléculas é igual à força que repulsa. Mas no estado gasoso, a força que afasta, que repulsa, é maior do que a que une. Portanto, isso é os estados de agregação da matéria e depende da organização como as partículas, como as moléculas do material estão organizados ou não, tá bom? Então, o estado sólido significa muito organizados, as partículas muito unidas, líquido parcialmente unidas e gasoso desorganizado, quer dizer, as partículas, as moléculas estão muito afastadas, tá certo? Vamos em frente, hein? Porque eu queria mostrar para você, sim, para que você pudesse entender o porquê da diferença dos três estados físicos, tá bom? Mas isso depende muito da temperatura, depende da pressão em que aquele material, aquela substância se encontra, tá? E quando eu falo em substâncias, o que são substâncias mesmos? Substâncias são os tipos de materiais, tipos de matéria que existem na natureza, né? Porque matéria é tudo que existe, tem massa e ocupa um lugar no espaço. E quando eu falo em substâncias, são os tipos de materiais, hein? Posso falar material, posso falar matéria e posso falar substância também. Sendo assim, com relação às mudanças de estados físicos da matéria, então nós temos aqui, ó, depende da temperatura e pressão, é lógico, né?
Então, nós temos aqui o estado líquido, nós temos o estado sólido e nós temos o estado gasoso, né? Então, o que que acontece? O que que acontece? Quando a matéria, a substância, ganham calor, então nós teremos o que chamamos aqui, ó, fusão, que é a passagem do estado líquido para o estado, olha aí, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isto quando ganha calor. Então, se esse líquido ganha calor, então ele vai ter o quê? Pode ter uma evaporação ou o que chamamos de vaporização, tá certo? Vaporização, a passagem do estado líquido para o gasoso. Isso aqui nós estamos falando sobre o aquecimento com ganho de calor. Se por acaso a matéria perde calor, ou seja, vai havendo um resfriamento, aí nós teremos aqui a condensação. E se para atingir o líquido, e se esse líquido continua resfriando, perdendo calor, nós teremos a solidificação para atingir o estado sólido. Com relação à evaporação e vaporização que eu falei, é bom lembrar que nós temos na vaporização 3 fatores, ou seja, 3 expressões que nós devemos considerar. Primeiro, a evaporação, depois a ebulição e em seguida a calefação. Tudo isso fazendo parte do que chamamos vaporização, tá? Então, estou falando de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, fazendo um comentário aqui de cada um, eu queria que você aí, meu nobre aluno, entendesse na vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso por ganho de calor, a evaporação é uma vaporização lenta, aquela que acontece espontaneamente. Então, coloca-se a roupa no varal. Espontaneamente aquela roupa seca, é porque a água evaporou. É uma vaporização. Então, a vaporização lenta, ok? As águas dos rios, as águas do açude, então o que que acontece? Elas evaporam. Ebulição é quando você pega, coloca a água na chaleira, aquece e atinge a temperatura de ebulição. No caso da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. Aí você tem o quê? Uma ebulição. E calefação? Calefação é quando você tem uma superfície metálica superaquecida e você coloca água, por exemplo. Imediatamente você escuta aquele barulho. Quer dizer, instantaneamente a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Calefação. Por aquecimento, ao atingir a temperatura de ebulição, olha aí, ebulição. E lentamente nós temos a evaporação. Isso aqui são casos, são exemplos de vaporização, ok? Só para ilustrar, porque você já deve ter escutado isso em alguns momentos, ok? No cotidiano, aí na sua região, etc, tá bom? Voltamos lá então para completar os raciocínios. Então, só lembrando que os 3 estados físicos da matéria, ela pode acontecer, porém também pode haver mudanças de calor. Se for ganhando calor por aquecimento, nós temos fusão e vaporização. Se for por resfriamento ou perda de calor, nós temos condensação e nós temos solidificação. Temos ainda a sublimação. Sublimação é a passagem do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido e vice-versa. Então, por exemplo, as bolinhas de naftalina que você coloca aí no guarda-roupa para espantar barata, insetos, etc., pode olhar que ela é sólida, mas ela emite vapores, emite gases. Então, isso significa um exemplo de sublimação, tá bom? Então, olha só aqui, explicando detalhadamente as mudanças de estados físicos da matéria, né? Para isso, olha só, agora, para você não esquecer, fusão é a passagem de um material do estado
sólido para líquido. Então, se isso acontece, acontece por ganho de calor, por aquecimento, né? Se eu tenho solidificação, é exatamente o inverso, a passagem do estado líquido para o sólido, e aí resfriando. Quanto mais resfria, mais a matéria fica sólida. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Isso através de aquecimento, através de ganho de calor. E aí nós temos a condensação, que é naturalmente a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? Então, se é do gasoso para o líquido, deve acontecer o quê? Retirada de calor, ou seja, o resfriamento ou perda de calor. E a vaporização, eu citei para vocês, pode acontecer 3 fatos diferentes: a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, vocês podem até enriquecer mais pesquisando sobre a mudança dos estados físicos da matéria. Depende de quê? Da temperatura em que se encontra o material e também da pressão. No entanto, olha só, a vaporização, eita, eu acabei de falar para vocês, né? Falando, e aqui para você não esquecer, que a vaporização, ela pode acontecer, olha aí. Primeiro é vaporação. É um processo que ocorre a temperatura ambiente, por isso eu falei espontaneamente, aquela em que a roupa está no varal e ela vai secando naturalmente. Os lagos, os rios vão secando, porque não tem aquecimento. É uma vaporização à temperatura ambiente, né? E ela ebulição ocorre a uma determinada temperatura que é específica para cada substância pura e que pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Por isso eu achei legal fazer aquela explanação antes ali, para você despertar sobre esses tipos de vaporização. E assim sendo, olha só, nós temos aqui o caso 1 e o caso 2. Então verifique esse lago aqui, ó, esse lago. Então aí, ó, a água evapora naturalmente. A temperatura ambiente, vapores são gerados na forma gasosa, né? Claro, da água na forma gasosa. E o 2 tem que ter um aquecimento para que a água entre em ebulição. Por isso, a temperatura na qual a água ou qualquer substância muda de estado físico do líquido para o gasoso, chamamos temperatura de ebulição ou ainda ponto de ebulição, tá bom? Ponto de ebulição, estamos nos referindo à temperatura com que uma substância passa do estado líquido para o gasoso. E a calefação que eu falei para vocês, né? É a passagem abrupta, quer dizer, instantânea, que a matéria para, olha aí, é a passagem abrupta para o estado de vapor que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Então, você já observou alguém passando uma roupa? Então, pega o ferro de passar, aquece o ferro, e imediatamente você joga um pouco de água no ferro. Você vai observar o barulho instantaneamente, aquela água passando para a fase gasosa. Ali nós temos uma vaporização, que denominamos de calefação. Então, todas as três mudanças consistem em vaporização. Ebulição, que é a temperatura ambiente, né? Exatamente espontânea. Ebulição por aquecimento. E calefação, a passagem abrupta, brusca, rapidamente, instantânea. Ok? Então, olha aqui. Então, aí, nós temos exemplos de aquecimento brusco. E aí, o que é que acontece? A água passa para a fase gasosa instantaneamente. Quanto à sublimação, então é a transformação, ou seja, a mudança do estado sólido para o
gasoso. Quando é do estado para sólido para gasoso, sólido para líquido para gasoso, sempre vai ter necessidade de ganho de calor, aumento da temperatura, tá bom? E aí vai ganhando calor, e aí a sublimação vai acontecendo. Então, futuramente, vocês vão observar que o ganho de calor é um processo endotérmico, ganho de calor. E quando é um resfriamento, exotérmico, processos exotérmicos que você vai ver futuramente em outras aulas, tá bom? No entanto, olha aí, ó, a sublimação. Então, dos vapores, dos sólidos, passando para gasoso instantaneamente, tá? O gelo seco, por exemplo, acontece dessa maneira, ok? Então, instantaneamente, ele passa para a fase gasosa e assim sucessivamente. A naftalina, que eu falei para você nos exemplos, essas bolinhas são colocadas geralmente em móveis para o quê? Para você expulsar os insetos, baratas e etc. E aí, ela está no estado sólido e passa imediatamente para a fase gasosa, tá bom? E a diferença entre vapor e gás, qual é? Ah, professor, eu queria saber a diferença entre vapor e gás. Então, gás, substância no estado gasoso, é denominada gás quando a temperatura se mantém constante, quando é impossível de elevá-la ao estado líquido, por maior que seja a pressão exercida sobre ela. Então, gás significa dizer quando a matéria está na fase gasosa, na temperatura ambiente. Você, por exemplo, aí, meu aluno, você está respirando o quê? Está respirando oxigênio, ar atmosférico, significa na fase gasosa, porque a matéria na temperatura ambiente já está na fase gasosa, tá certo? E vapor, a substância no estado gasoso, que a temperatura constante, pode sofrer liquefação, condensação forçada, por aumento de pressão e etc. Em outras palavras, o vapor é gerado quando aquece-se a substância, ela passa do líquido para o gasoso. Nós temos vapor d'água. Agora, o gás é quando a matéria está na temperatura ambiente, já na fase gasosa, como eu falei, como o ar atmosférico. Então, só para lembrar a diferença entre uma e outra, tá certo? E aí, olha aí, vapor e gás. Nós temos o gás de botijão, o gás liquefeito. Então, ele está no botijão porque ele está com a pressão alta e temperatura baixa. Então, significa dizer que ele foi condensado forçadamente. Liquefação é uma condensação forçada. A condensação espontânea acontece por diferença de temperatura normal. Mas a liquefação diminui a temperatura, aumenta-se a pressão. Quando você abre a válvula do botijão, imediatamente ele passa para onde? Para a fase gasosa. Então, ali ele é um gás. Então, na temperatura ambiente, o GLP, o gás butano, o gás de cozinha, ele já está na fase gasosa, tá certo? Então, essa é a diferença de gás para vapor. Quanto ao ponto de fusão, eu falei, é a temperatura na qual uma substância muda do estado sólido para o estado líquido, e do estado líquido ou para o estado sólido, ou do estado sólido para o estado líquido, né? Porque está acontecendo a fusão. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Então, temperatura de ebulição. E aí, olha só, o gelo está derretendo, está passando para a fase líquida, estamos no processo de fusão. E o termômetro inserido no recipiente mede a temperatura de quê? A temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão. E a água, quando está aquecendo, coloca-se o termômetro e o termômetro indica o quê? A temperatura de ebulição, que é exatamente aquela vaporização que a água está ocorrendo, tá certo? Nós temos aqui a interpretação gráfica, que é a curva de aquecimento da água pura. Quando a água é pura, olha, nós temos aqui, por exemplo, a água 0 graus, a temperatura, o nível do mar. A temperatura de fusão, né, que ela solidifica também. E a de ebulição, 100 graus. O que é que nós observamos, meu caro aluno?
Então, olha só. Nós temos o gelo, a fase sólida é de abaixo de 0 até 0, quer dizer, a temperatura varia, ok? Mas a fase continua única, continua sólida, tá certo? Já quando mantém a 0 grau, no processo de fusão, o que que acontece? O sólido vai mudando para líquido, vai mudando a fase, mas a temperatura mantém-se constante. Aí você aquece para aumentar a temperatura acima de 0 graus. O que que acontece? De 0 a 100 graus, você vai ter somente uma fase, que é uma fase líquida. Porém, quem está variando? A temperatura que está variando de 0 a 100 graus. Quando chega a 100 graus, então aí começa a acontecer a vaporização. Então o líquido, você tem líquido e tem vapor. Quando vaporiza completamente, você tem vapor. Mas na mudança de fase, de sólido para líquido, a temperatura é constante. Na mudança de fase de líquido para vapor, a temperatura é constante. E aí, quando a temperatura varia, é que você tem somente fase sólida, fase líquida ou fase de vapor. Então é importante você observar a interpretação gráfica das substâncias, né? E quanto à previsão a partir dos valores de ponto de fusão e ebulição, em relação à água, o que que nós temos? O estado físico da matéria abaixo do ponto de fusão é o estado que a gente chama de estado sólido. E o estado que se encontra a matéria entre o ponto de fusão e ebulição é o estado líquido. Já o estado físico que se encontra acima da temperatura de ebulição é o estado gasoso. Então, considerando a água, ponto de fusão 0 grau, ebulição 100 graus Celsius, tá bom? Em sentido da temperatura crescente. Com relação ao etanol, que é o álcool etílico, olha aí, ele é sólido a partir de 100 graus, 114 graus abaixo de zero. Entre 114 graus abaixo de zero e 78 graus Celsius, ele está na fase líquida. E acima de 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, ele está exatamente na fase gasosa. Quando a gente verifica, água e álcool são substâncias diferentes, portanto, ponto de ebulição e ponto de fusão são propriedades específicas da matéria. Cada matéria tem seu ponto de fusão e de ebulição diferente. Em alguns casos aqui, para a gente ver, olha aí, nós temos a platina, os pontos de fusões, verifica da platina, do ferro, do alumínio, do chumbo, do iodo e do naftaleno. A água, mercúrio, amônio, etanol, oxigênio e hidrogênio. Então vocês observem, numa temperatura de 20 graus ou 25 graus, quem é que está no estado líquido, quem é que está no estado sólido, quem é que está no estado gasoso? Depende da temperatura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, respectivamente, ok? Então, ponto de ebulição, aqui só para a gente ilustrar sobre o gráfico, sobre esses dados aí do quadro, tá? E assim sendo, olha aí, qual o ponto de fusão e ebulição da substância no gráfico ao lado, quer dizer. Então, imagina só, você tem aí, ó, temperatura que vai até 120 graus, a caloria é o nível de calor que vai acontecendo, então, desde 2.000 até 18.000 calorias. Então, o calor nada mais é do que a diferença de temperatura. E aí você pode observar o que eu falei. Quando tem uma fase só, está variando a temperatura, ok? Está variando a temperatura. Então, o sólido, nós temos aqui, olha lá, líquido, e nós temos aqui gasoso, e assim sucessivamente. Para isso, é importante observarmos como se comporta a temperatura das substâncias no meio ambiente, tá bom? Aí, qual o ponto de fusão e o de ebulição da substância do gráfico ao lado?
e qual é a faixa de temperatura que a substância permanece sólida, né? Então, quando permanece sólida, qual o ponto de fusão? O ponto de fusão é exatamente a temperatura na qual a substância passa do sólido para o líquido. E qual é a faixa da temperatura que a substância permanece sólida? De 0 a 20 graus correspondente, tá bom? No caso 2. Com relação ao primeiro, qual é o ponto de fusão e o de ebulição? O de ebulição é exatamente aqui, ó. Aqui ele estaria líquido para vapor. Então, com certeza, seria 60 graus Celsius o ponto de ebulição. E com relação à faixa em que a substância permanece sólida, é de 0 a 20 graus, porque 20 significa ponto de fusão, enquanto 60 significa ponto de ebulição, tá? Só para você ilustrar que nesta fase aqui, eu tenho o quê? Exatamente sólido, líquido, líquido mais vapor. Então, sólido, líquido, mais vapor, sólido mais líquido. Aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho líquido mais vapor. Então, você observar. Variou a temperatura, a fase é constante. Variou a fase, a temperatura é constante e assim sucessivamente. Qual a faixa da temperatura que a substância permanece líquida? Permanece líquida de 20 a 60 graus. Então, entre 20 e 60 graus, aquela substância está na fase líquida, tá? Vamos aí agora para aprender fazendo? Vamos lá. Então, no aprender fazendo, nós temos o seguinte. Qual estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso, dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia, a temperatura de 50 graus Celsius e pressão de 1 atm. Verifica a temperatura e o ponto de fusão do clorofórmio, do éter, do fenol e do iodo, e o ponto de ebulição do clorofórmio, do éter, do fenol e do iodo. Então, sendo assim, qual o estado físico, né? De quando a temperatura, quando ele se encontra a 50 graus Celsius. Onde é que se encontra graus Celsius para o clorofórmio? Então, entre o ponto de fusão e ebulição. Onde é que se encontra 50 graus para o éter? Acima de 34, então 50 graus Celsius. Para o fenol, onde é que está 50 graus Celsius? Entre a fusão e a ebulição. E para o iodo, onde é que está 50 graus? Então, por isso, você pode observar que o clorofórmio está na fase líquida. Então, quem tiver aqui está nessa fase líquida. Se tiver, ok, o éter etílico a 34 graus, 50 graus, ele vai estar na fase gasosa. Fenol, entre fusão e ebulição, vai estar na fase líquida. E o iodo, 50 graus é abaixo do ponto de fusão. Então, ele vai estar na fase sólida. Então, só para você entender, interpretar como, dado uma determinada temperatura, conhecendo-se os pontos de fusão e ebulição, você saber os estados físicos em que a matéria se encontra, tá joia? Então, olha lá, resposta. Clorofórmio, líquido, éter etílico, gasoso, fenol, líquido e o iodo, sólido, conforme eu falei para vocês, tá bom? Agora eu convido você, meu caro aluno, para observar o seguinte. Observe que no laboratório um tutorial, experimento que foi realizado para você compreender melhor os estados físicos da matéria e as mudanças de estados físicos que ocorrem entre elas, ok? Vamos lá então? E aí, meus queridos alunos da mediação tecnológica, dando continuidade a essa teleaula maravilhosa, que eu acho, pelo que observa-se, parece que vocês estão entendendo perfeitamente sobre os estados físicos da matéria, que não é uma matéria difícil, tá? Mas para estudar química nós precisamos conhecer sobre isso. Então, o que é que se sabe sobre os estados físicos da matéria? Então, o estado líquido, o estado sólido, é o estado da matéria em que as forças de coesão das substâncias é maior do que as forças de repulsão dessa substância. É por isso que ela se mantém muito unida. Vejamos aqui nesse becker, pessoal, a água no estado sólido. Enquanto ela estiver sólido nesse meio,
a temperatura é 0 graus. 0 graus é chamada de temperatura de fusão? Sim, porque ele sai do sólido para o líquido, a mudança é denominada fusão. Enquanto tiver 1 grama, 1 miligrama ou menos, qualquer massa de sólido que tiver aqui, a temperatura está 0 graus. A temperatura só aumenta quando a mudança de estado físico ocorre completamente. Então, estado sólido, no caso, o gelo. Gelo é o apelido que se dá à matéria no estado sólido. Saindo do estado sólido da matéria, vamos olhar na água como matéria o estado líquido. Aqui você não tem vapor e nem você tem sólido, você tem líquido. Ao colocar o termômetro, observamos que a temperatura sobe vertiginosamente. Olha aqui, já vou em 5 e 10 graus, está subindo até chegar à temperatura ambiente. Por quê? Porque as forças de coesão que unem as moléculas da água são igual às forças de repulsão. E aí, ela mantém-se no estado líquido. Tá bom, estado sólido, 0 graus a temperatura. Estado líquido, aproximadamente 35 graus, que é a temperatura ambiente. Muito bem. E agora, podemos observar a água no estado gasoso. Só relembrando que, para que a água saísse do estado sólido para o estado líquido, foi necessário aquecimento. Aquecimento de quê? Aquecimento da temperatura ambiente, a temperatura atmosférica do qual nós estamos. Para sair do estado líquido para o estado gasoso, é necessário um aquecimento propriamente dito. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Através da fonte de calor, a água está em ebulição, isto é, está saindo do estado líquido para o estado gasoso e, nesse momento, a temperatura tende a subir. Nós sabemos que, ao nível do mar, a temperatura da água é 100 graus Celsius. Olha, o termômetro tem que ficar apenas submerso na água. Vocês aí na escola, quando for fazer experimento desse tipo, não coloquem o termômetro em contato com o recipiente, senão você vai pegar a temperatura do recipiente e não da água. E aqui nós podemos observar, a temperatura já está em 98 graus, chegando a 100 graus. Ok? Então, estado sólido, temperatura 0 graus. Estado líquido, temperatura ambiente. Estado gasoso, a 100 graus, como através de aquecimento. Mas será que essa matéria ela é possível voltar aos estados líquido e ao estado gasoso? Sim. Então, antes vamos falar também das mudanças gerais e estado físico da matéria. A fusão. O gelo foi derretido, virou líquido. Fusão. O líquido foi aquecido, vapor. Mas nós temos uma mudança de estado físico que sai do líquido direto para o vapor, ou seja, para o estado gasoso. E é o que chamamos de sublimação. Observem, pessoal, isso aqui é iodo. A substância iodo granulada, ela está no estado sólido na temperatura ambiente. E espontaneamente, você pode observar pela tampa do recipiente, por esse plástico, que está havendo mudança de cor. Ela vai ficando na cor amarelo escuro. Esse amarelo escuro são os vapores que estão concentrando na altura desse Erlenmeyer. Então, se o iodo saiu do estado sólido para o estado gasoso, está concentrando nas bordas superiores do Erlenmeyer, essa mudança de estado físico chamamos de sublimação. É assim que ocorre com o gelo seco. O gelo seco, você tem ele no estado sólido. Quando coloca na atmosfera, ele passa direto para a forma gasosa. Mas gelo seco é de água? Não, gelo seco é gás carbônico, que na temperatura que ele está no estado sólido, quando você abre o recipiente, ele passa para a fase gasosa. Isso também é sublimação. Muito bem. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. E teremos também a passagem do estado gasoso para o estado sólido, para o estado líquido direto, para o estado por resfriamento, quer dizer, por diminuição de temperatura. Então, vamos observar aqui agora como acontece o processo de condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido.
Então, nós vimos recentemente que os 3 estados físicos da matéria são possíveis de mudar de estado físico para outro. O que aconteceu por aquecimento, saímos do estado sólido para o estado líquido, chamado fusão. A mudança de estado físico, fusão. Ao aquecer a água do estado líquido, passamos para a fase gasosa ou vapor, que chamamos de vaporização. Agora, o que é que acontece? Como é possível, então, você ter um aquecimento, uma vaporização e em seguida ter uma condensação? Porque no processo de vaporização nós estamos fazendo por aquecimento, mas no processo de condensação é um resfriamento. Vejam bem, aqui a água no estado líquido. Aqui eu tenho o que chamamos balão de destilação. Destilação é uma técnica utilizada para separar os componentes de uma mistura líquida. Se a componente da mistura for sólido e líquido, a destilação é uma destilação simples. Se a mistura dos componentes for todos eles líquidos, nós temos uma destilação fracionada. Qual a diferença entre destilação simples e fracionada? É que na destilação simples, o ponto de ebulição das substâncias são muito distantes. Se eu tiver sal e água, o sal só ferve a mais de 1000 graus, a água a 100. Então, é uma destilação simples, quer dizer, aqueceu, a água vai embora. E uma destilação fracionada, se você tem água e álcool, onde o álcool tem a temperatura de ebulição 78 graus, e você tem a água a 100 graus, o ponto é muito próximo, então chama-se fracionada, como acontece com a destilação do petróleo. Neste caso aqui, não está acontecendo propriamente uma destilação, eu estou apenas com água pura, fazendo uma vaporização seguida de uma condensação. Aqui eu tenho uma manta térmica, que eletricamente a água está sendo aquecida. Os vapores estão subindo, aqui está tamponado, não pode passar, estão descendo nesse tubo. Esse aqui é um condensador. O condensador, ele tem 2 tubos, um tubo central, por onde os vapores vão passar, e um tubo periférico, por onde a água está passando em sentido contrário. Então, verificamos aqui, ó, a torneira está aberta, a água está entrando embaixo do tubo do condensador e está saindo em cima, para que exista um gradiente de troca térmica, para que aumente o tempo de residência de troca térmica, para que haja o resfriamento dos vapores que está subindo da água. E aqui nós vamos encontrar o quê? O condensado, quer dizer, a água no estado líquido. Então, repetindo, vaporização seguida de condensação. O condensador, o Erlenmeyer, o balão de destilação, a massa térmica. Então, isso aqui é como se fosse um alambique de fabricar cachaça, um alambique de fabricar bebidas alcoólicas, mas é um alambique, é um condensador na forma de alambique para que houvesse uma destilação. Os vapores sobem e são condensados. Portanto, aqui eu tenho a água apenas para demonstrar a mudança de estado físico, uma vaporização seguida de condensação. Espero que vocês tenham entendido o significado de estado físico da matéria e as mudanças de estado físico da matéria que podem acontecer. Aqui nós pegamos a água como referência, porque existe abundância e é fácil de ser manuseada. Muito obrigado, pessoal. E aí, meu caro aluno, você viu aí as mudanças de estados físicos que acontecem? Então, observou direitinho no laboratório? Agora, vamos voltar aqui, que temos mais informações para vocês. E dessa vez, olha só, trata do ciclo da água, tá bom? O ciclo da água na atmosfera, na terra, no solo, enfim. Então, é o movimento contínuo que a água faz pelo meio físico, pelos seres vivos, do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então, olha aí, a água vaporiza, depois ela condensa, precipita, ok? Vem para o solo, subsolo, depois evapora novamente e fica esse ciclo. Portanto, nós chamamos aí os ciclos da água. E em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente passa para o estado sólido, formando a neve ou granizo. Então, isso aqui são atmosfericamente, quer dizer, no ambiente, as mudanças de estados acontecem, tá bom? E acontece por causa da diferença de temperatura, né? E o aprender fazendo? Aqui no aprender fazendo é o seguinte: quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água do seu corpo, o que aconteceu? Logicamente, olha aí,
a água evaporou, quer dizer, não entrou em ebulição, hein? Porque está no seu corpo, simplesmente na temperatura ambiente, ela evaporou, né? Partindo para outro aprender fazendo, nós temos o seguinte: uma churrasqueira é feita de ferro. Sabendo que o ponto de fusão do ferro é 1538 graus Celsius, o que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão que está na churrasqueira quando prepara o churrasco? E aí, explique. A resposta, lógico, é inferior a 1538 graus, pois a temperatura de fusão do ferro não chega a atingir a fusão. E aí, meu caro aluno, diante disso, ficou claro, então, sobre os estados de agregação da matéria e a mudança de estados da matéria? Portanto, agora, se ligue que já já voltaremos para a revisão, para que você possa fazer sua atividade de sala com sucesso. Valeu!